Olá, malta! Bem-vindos a mais um feitiço contra o feiticeiro. Já me estava mesmo a apetecer gravar um episódio destes, pronto, e é isso que vai acontecer agora. Antes de começar a responder às vossas perguntas, pá, sim, estas perguntas são feitas mais pela malta que me conhece bem e que à partida segue o podcast, portanto. Este grupo que eu tenho para me fazer estas perguntas e para me ajudar de vez em quando são as pessoas que eu vejo que participam ativamente já nas sondagens e principalmente a justificar, e são pessoas com quem eu me dou, que sinto que me podem conhecer para conseguirem fazer perguntas mais personalizadas. No entanto, não dizendo mal dessas perguntas, mas vejo que há sim perguntas gerais, mas pronto, são curiosidades das pessoas, tudo bem, não é? E começo a achar que se calhar é um pouco injusto eu só dar esta oportunidade a alguns. Mas eu acho fixe a cena de só me fazerem perguntas pessoas que acompanham, tipo, a minha vida e o pod. Lá está, porque ficam perguntas que fazem sentido, podem surgir perguntas no seguimento de algum episódio que estiveram a ouvir. Pronto, eu não sei. Isto para dizer que também provavelmente um dia esta malta fica sem ideias para perguntas e eu provavelmente vou alargando o círculo. Sei lá, um dia meto toda a gente que já justificou, tipo, respostas, meto-as lá nesse grupo. Pronto, também senti necessidade de falar disto, de serem pessoas próximas por causa da primeira pergunta. Este episódio, eu tenho aqui várias perguntas que vão todas dar ao campo lexical. Não, estou a gozar. Mas são todas perguntas que vão dar à cena, ao facto de eu ter um podcast. Pronto, vão todas dar tipo a isto do Varreiramente. Só que eu acho que são muitas e eu provavelmente vou andar aqui a divagar e não vou conseguir responder a todas, mas acho que ficava fixe eu fazer 2 episódios disto, ou 3, não sei quantos é que serão, sobre o varrer e estas coisas. Porque acho que assim até íamos conseguir ter uma linha de pensamento definida, pelo menos íamos ter aqui este tema. Pronto, e a primeira pergunta surge aqui quase como uma sondagem. Diz assim: gravar ou editar? Pronto, eu comecei por dizer esta coisa das pessoas que me conhecem, não sei quê, porque eu acho que a malta tem uma percepção de que fazer um episódio, nem digo fazer o podcast, mas fazer um episódio é mais fácil do que aquilo que realmente é, e isso é pura e simplesmente culpa minha. Se tivermos que atribuir uma culpa, pá, acho que isso não é uma questão de haver culpados ou não, mas pronto. Porque quando alguém fala comigo sobre isto de ter o podcast e não sei quê, é sempre naquele tom, é sempre, ou é quase sempre naquele tom de mas isso dá-te bué trabalho, não sei quê, e tu tens aquilo e tens não sei quê, porque entretanto, pá, não quero dar uma de estou em bué projetos, malta, faço bué das cenas, porque tipo, não faço assim tantas cenas, mas pá, sim ocupo o meu tempo e pá, tenho os meus amigos e os meus projetos e gosto de ter e não me imagino tipo sem essas coisas. E isto é mais um. Agora, se é o mais trabalhoso, sem dúvida. Pá, até porque vamos dizer que para além deste do varreiramento tenho mais 2 projetos. Pá, vamos chamar projetos porque não sei bem, atividades, grupos, não sei. Cenas em que estou inserida que realmente me tiram tempo. Pronto, são mais 2 coisas e claramente esta aqui é que me tira mais tempo. Porque o meu papel nas outras duas não é uma coisa assim tão elevada, tipo, eu estou a participar como os outros participam. Enquanto que aqui neste projeto eu estou tipo sozinha. Posso ter de vez em quando ajuda de convidados, posso ter tido a ajuda da Andreia para me fazer a capa, que está, pá, eu acho que está espetacular, não sei o que é que vocês acham. Pá, acho que ninguém deve achar que a antiga era melhor que esta. E espero sinceramente que tenham ido ver o trabalho dela.
Isto para dizer que eu acho que gravar e editar são as coisas que se calhar esta pessoa pensou que é o que eu faço para cada episódio. Portanto, vamos tirar aquela parte de ter que escolher o nome, ter que ver a capa, ter que fazer a descrição do podcast, não é? Do episódio, ter que ver como é que vou fazer a distribuição. Isso também não é nada difícil, por acaso, essa foi a parte mais fácil. Mas pronto, são sempre etapas que não se podem saltar na criação deste tipo de projetos. Mas eu, para cada episódio, eu tenho que seguir certas etapas, que não são apenas gravar e editar. Portanto, vou passar a enumerar, porque a que eu mais gosto e a que eu menos gosto não são nem gravar nem editar. Então, primeiro há a preparação do episódio, portanto, ver o que é que eu vou falar, ver se tenho coisas pensadas, fazer a retrospectiva para ver que tópicos é que eu tenho guardados por aí. Pá, fazer as sondagens se tiver que fazer um guião, uma espécie de guião, por exemplo. Ah, isto se calhar não é nada, mas pronto, eu para este episódio tenho aqui uns tópicos que são todas as perguntas que têm a ver com o podcast, portanto são perguntas que eu poderei responder hoje. Mas pronto, aqui acaba a primeira etapa, que é a preparação do episódio. Segunda etapa é aquilo que eu estou a fazer neste momento, que é gravar propriamente o episódio. Terceira etapa é então editar. Pá, eu edito sempre porque, pá, eu acho que não tenho um melhor áudio só gravado e eu tenho um bom. Vá, pronto, vocês veem a qualidade disto também. Mas eu tenho um bom programa de edição que me permite melhorar bastante até a qualidade do áudio. Portanto, sim, eu edito sempre, mas claro que a edição para episódios com convidados, em que há cortes significativos, vai ser muito mais complicada e mais chata e horrível. A última etapa pode ser um bocado descabida falar dela aqui, mas é a publicação. E pode parecer descabido, porque é literalmente, parece que é só. E é só, tipo, carregar nos botões que aquilo publica, mas eu acho que é a parte mais. Opá, não é bem a mais chata, não é bem a mais. Não é difícil, não é mesmo de todo difícil, mas tipo, não me apetece ter preparado um episódio, ter gravado o episódio, ter editado o episódio e depois ainda me estão a perguntar qual é que é o título que eu quero dar ao episódio. E estão-me a perguntar a descrição do episódio. Epá, fogo! E estão-me a pedir para agendar o episódio. Literalmente a gente sempre já devias saber. Mano, ouve o episódio e gera o título automaticamente. Pá, eu juro que eu, por acaso, eu não gosto dessa parte. Eu fico tipo, tipo, parece que já está tudo feito. E depois há a parte do publicar, que não é só carregar no botão de publicar, é tipo estar a agendar. Estar a agendar não é difícil, mas é tipo, a sério que eu tenho que ainda estar a dizer? É sempre para a sexta-feira. Chato, pá. Sempre a perguntar a mesma coisa. Claro que quero agendar para sexta-feira. Como é que ainda não sabes? Pronto, é isso e ainda me estarem a perguntar, do que é que falaste aqui? Qual é que é o título do teu episódio? Qual é que é a descrição do teu episódio? E eu tipo, eu achava que isso já estava feito. Ah, a minha etapa preferida é a preparação. Pá, eu adoro fazer essa cena de chegar ao dia em que preparo o episódio e pensar, ok, esta semana, que pensamentos é que tivemos? Não tivemos nada de jeito. Uau, que semana produtiva! Pá, e sim, isso obviamente acontece imensas vezes, ou porque foi uma semana que foi só estressante e não andei a pensar em muita coisa, ou porque os pensamentos afunilaram mais para, pá, um lado pessoal que não me apetece vir a expor e vir falar sobre isso, e porque os pensamentos que eu gosto de ter, pá, tipo, eu sempre fiz um bocado isto. Eu acho que quando falei da Gertrudes a falecida, pá, acho que se não caíram neste episódio de paraquedas e se acompanham se costumam acompanhar os episódios,
sabem que eu tinha lá bué de notas, que tipo foi a única coisa que eu perdi e não sei quê. Pá, na altura sabia o número porque eu escrevia notas, né? E aquilo costumava aparecer o número total de notas que eu tinha. E acho que eram tipo umas 80, agora já não sei porque já não vejo esse número há muito tempo, na altura via. Mas eram imensas porque, pá, eu sempre fiz um bocado isso. Sempre curti bué de, nos meus momentos sozinha, fora de casa, tipo, porque sim, eu gosto de passar esses momentos, mas eu gosto bué de aproveitar para, sei lá, ver interações entre pessoas, pensar sobre isso. E gosto, tipo, de ligar momentos que parecem descabidos e que parecem importantes e que passam ao lado. Por exemplo, aquela coisa que eu disse de ter dito higiênicos em vez de genéticos numa apresentação. Pá, gosto do facto de ter pensado nisso e aquilo na altura, tipo, nem pensei em nada e passou completamente ao lado, ninguém quis saber de eu ter dito higiênicos. Mas eu gostei de me aperceber que podia fazer uma ligação disso à questão do subconsciente. E eu curto bué dessa cena de, tipo, de observar as cenas e de fazer ligações a coisas que já pensei antes, ou guardar para, tipo, às vezes guardo cenas do género, isto aqui pode ser que eu ainda vá fazer alguma ligação com isto. Pronto, e é um bocado isso que acontece, porque agora com a pandemia é um bocado difícil ter essa observação, porque há menos pessoas na rua, eu própria não vou tantas vezes à rua e, portanto, acabo por não ter mesmo o estímulo inicial, não é? Não é tanto a falta de vontade para escrever e apontar e para pensar sobre isso, é mesmo não há como pensar porque eu não vejo tantas pessoas, não vejo tanta interação, não vejo tantos acontecimentos e aquilo que há a acontecer começa um bocado a ser mais do mesmo e então eu tenho que ir para trás, ver aquilo que já tinha pensado e eu gosto mesmo é dessa parte, da preparação do episódio, o que é que eu tenho pensado, o que é que eu pensei, o que é que eu andei a fazer. E eu até vos digo que quando eu comecei a pensar vou seguir com o podcast e esse tipo de coisas, eu cheguei a ponderar não vou fazer podcast e vou fazer uma cena escrita, tipo, sei lá, um blog ou uma cena assim, porque me sinto mais confortável, porque agora respondendo à pergunta em si, entre gravar e editar, eu não gosto muito de gravar propriamente. Porque, pá, a minha voz, tipo, acho que já disse aqui algumas vezes até que tenho alguns complexos com esta voz de rato. Pá, para além disso, no final dos episódios, tipo, fico extremamente cansada só da voz, mas, tipo, fico cansada, tipo. Acho que também já disse isto aqui, ouçam o início de um episódio e o final, tipo, logo a seguir, ouçam este episódio até ao fim e depois deixem entrar o outro a seguir. E vão ver tanta diferença na minha voz, porque a minha voz no final já está mesmo tipo cansada, já está mesmo puxada. Epá, é terrível. Eu não gosto muito desta coisa de gravar porque me lembra desse complexo e é a parte que me faz mesmo a expor a minha voz no fundo e esse complexo. A parte de editar, lá está, nos episódios com convidados, é bastante chato, demora imenso tempo, até porque para cada um, pronto, só tenho dois também ainda, mas para cada um eu tive para aí 3 horas de bruto. Tipo, claro que deu bué trabalho. Tipo, no final tem 50 minutos, 1 hora. Mas, quanto a editar, tipo, a pôr a musiquinha no final, a fazer a entrada, a escolher a parte da música que acho que vai fazer mais sentido, adoro fazer isso. Adoro. E também gosto, bué, de estar a tentar meter música de fundo. Acho que já fiz para aí uns 4 episódios assim. E adoro o resultado final, quando fica bem feito. Claro que nem sempre fica, porque é preciso tempo e é preciso estar a ouvir com atenção para ver se a música não se sobrepõe à minha voz e tudo mais. E confesso que às vezes não tenho tanto cuidado com essas coisas, mas pronto. Eu adoro fazer isso, de pôr musiquinha de fundo, perceber como é que vou fazer as coisas e gosto do resultado final, lá está, porque também distrai a malta da minha voz, porque disfarça
qualquer coisita, porque está ali mais alguma coisa a acontecer. Portanto, sem dúvida a minha escolha, tipo, se eu só tivesse que fazer um, era editar, mas eu não gostava de editar o podcast que alguém gravava. Tipo, não gostava disso porque primeiro ia dar muito mais trabalho a editar, porque num episódio que levo cortes, eu quando gravo já estou mesmo a ver onde é que vou cortar. Pá, isso parecendo que não facilita imenso o processo. Pá, e também não gostava de editar o podcast de alguém, tipo, não me importava, mas não podia deixar de ter este, porque eu gosto mesmo, lá está, de preparar, também tinha que ser eu a preparar, e eu gosto é de, tipo, partilhar estes pensamentos que eu vou tendo, soltos ou não, mas gosto é de partilhar os pensamentos. E gosto ainda mais de sentir que eu consigo, tipo, estar há não sei quantas semanas, pá, aí 36, não, 37, né? Gosto de sentir que estou há 37 semanas, não seguidas, porque tive a pausa e fazia de 15 em 15 dias no início, mas gosto desta coisa de sentir que estou há bué tempo, que já consegui fazer bué episódios, pá, para mim 40, calma. Se eu acho 40 episódios, eu acho que 40 é o número de episódios em que eu já posso acabar o podcast. Tipo, acho bué que 40 episódios, tipo, imagina, dizerem assim: "Eu tenho um podcast". Ok, mas, já acabou? Pá, sim, já não faço há mais de um ano, portanto, sim, acabou. Mas quantos episódios é que tens? Ah, só tem 3, tipo, só fiz 3 episódios, pá, eu não conto isso bem como ter um podcast. Isso não é bem um tipo, são 3 episódios. 3 episódios, isso é um podcast. Agora, eu acho que virem perguntar-me: "Tens um podcast?" E eu dizer: "Ah, sim, já fiz um podcast, já foi um projeto, decidi parar por alguma razão, não sei o quê, já não fazia sentido". E depois a pessoa perguntava: "Ah, mas quantos episódios é que fizeste?" E eu: 40. 40 já é um número aceitável, tipo, já era um podcast que acabou, pronto, já não vai ter mais episódios, mas é aquele podcast. Pá, eu acho que é. 40, pá, 30 eu diria que já é um bom número, mas acho que é meio. 40, eu acho que tipo 40 episódios já é uma cena a sério. Ou não? Mas pronto, sem dúvida que gravar é pior para mim, mas gostava também de fazer aqui este pensamento, e eu estou mesmo a ver que daqui a bocado só respondi a esta pergunta, mas é que gravar é a parte que é mais a concretização do podcast. Porque imaginem, não sei se isto foi perceptível o que eu quis dizer com isto, mas imaginem, se eu só preparar o episódio, não há episódio. Há tipo um guião que são tipo algumas perguntas que eu tenho de um tema, no caso deste episódio. Se eu só editar, tipo, nem faz sentido porque não há nada para editar. E se eu só publicar é a mesma coisa, tipo, não faz sentido porque não há nada para publicar. Publico o quê? As perguntas? Mas agora, se eu gravar, tipo, o episódio em si, efetivamente existe, porque ele foi gravado. Agora, posso não ter preparado? Posso, e por isso pode não ter ficado um bom episódio em termos de conteúdo. Posso não ter editado? Sim, e se calhar não ficou um bom episódio em termos de áudio, não ficou com um bom som. Posso não publicar? Posso, mas ele existe. Ele fica guardado, o áudio está aqui um episódio. Estão a ver? Tipo, efetivamente o episódio vai existir se eu só gravar. E se eu não gravar e seguir as outras etapas todas, que nem dá para editar nem publicar, isto simplesmente não vai existir. Por isso eu acho que é um bocado ingrato eu estar a dizer que prefiro gravar. Não, prefiro editar. Pá, desculpem, baralhei-me aqui um bocado porque de repente estava a pensar, tipo, é que a pessoa só meteu gravar ou editar. E eu levei isto para o que é que eu gosto mais. Porque se for o que é mais importante, pá, é gravar. Outra pergunta que eu recebi, acho que vai ser a mais rápida de responder, portanto vou já a esta, é: explica o 112 BPM.
que é o que eu ponho na descrição. Eu achava que a malta não lia a descrição, tipo, estava-se a cagar para isso. Mas eu meto na descrição qualquer coisa do género, obrigada por responderem, por não passarem as minhas histórias a 112 BPM. Meto assim qualquer coisa. E 112 BPM. Ah, olhem, afinal eu não sabia o que era BPM, porque eu entretanto vim aqui pesquisar, porque eu conheço dois contextos para BPM. E vim pesquisar, tipo, meti só BPM para saber qual é que era o que aparecia primeiro. E foi um terceiro que apareceu primeiro. Pelos vistos, BPM também tem a ver com gerenciamento de negócios e coisas assim, mas os que eu conheço e que estou familiarizada é com um na área da ciência e outro na área da música, que essencialmente são a mesma coisa, mas pronto, tem aqui esta diferençazita, existem nos dois e há uma pequena diferença, que é, na ciência é batimentos por minuto e na música, tipo, batimentos por minuto, fazia mais sentido na música batimentos por minuto do que batida por minuto na ciência. Dizer batida, pá, era bué de estranho. Enquanto que dizer batimentos na música acho que não era tão estranho, mas ainda assim estranho. Pronto, então na música é batida por minuto. Por acaso agora reparei que até é fixe ter BPM ligado ao meu pod, porque é uma cena que vocês sabem que estou um bocado dividida. Não é dividida, mas é tipo aquilo que eu estudo e o meu plano A para a vida está ligado à ciência e as minhas atividades extracurriculares, portanto, os meus tempos de lazer, o meu hobby está ligado à música, portanto, boa. Boa escolha, Rita. Mas eu, quando escrevi isto, estava a pensar no BPM musical. E eu até vos posso procurar aqui um metrónomo. Vocês sabem o que é um metrónomo? E ninguém respondeu! Mas basicamente, se vocês forem mesmo ver um metrónomo clássico daqueles antigos, aquilo é tipo um triângulo de madeira que vocês conseguem ajustar quantas batidas é que querem por minuto, portanto podem pôr 112, 90, 80, 120, e aquilo basicamente tem tipo uma agulha gigante que bate de um lado para o outro e faz tipo o barulho. E eu já fui aqui pesquisar, 112 BPM, 112 batidas por minuto é isto. Pronto. E agora imaginem, tipo, isto é o que eu imagino. Imagino. Mas pronto, isto é o que eu imagino, aquela malta que está a passar as histórias bué depressa, que tipo nem está a ver o que é que está a aparecer à frente. Pá, acho essa malta bué da estranha. Tipo, de repente, tipo, vocês veem as histórias, mas não veem, tipo, não sabem o que é que estão a ver. Isso é bué da estranho. Malta, parem de fazer isso. Mas pronto, é por causa disto, o 112 BPM. Pá, acho bué que o próximo episódio vai voltar a ser um feitiço contra o feiticeiro, porque me está a apetecer imenso. Porque estou a deixar bué perguntas por fazer que eu, pá, já sabia que não ia fazer todas, já estava mesmo a ver. Mas, pá, é que têm todas a ver, está tão bonitinho, tipo, foram todos aqui por este campo. Quanto a vocês, quanto a nós, que isto é uma relação de vocês comigo e eu com vocês, pá, tchauzito.